Olá pessoal do YouTube, esse é mais um programa Atos e Relatos, programa para a popularização do pensamento científico. Em nosso encontro de hoje conversaremos com o professor Rodrigo Oliveira Fonseca, que é historiador. O professor Rodrigo Oliveira Fonseca é doutor em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutor em letras pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Muito obrigado, professor. Professor, o senhor faz parte desse livro que é chamado A Conjugação Baiana e os Desafios da Igualdade no Brasil, que é composto por vários autores. O senhor pode falar um pouco sobre ele e como foi o desenvolvimento desse projeto? Sim, o livro A Conjuração Baiana e os Desafios da Igualdade no Brasil é o resultado principal de um projeto de pesquisa que eu comecei a desenvolver na UNEB, no campus de Salvador. Assim que eu terminei o doutorado, comecei a fazer os concursos, para lecionar no ensino superior, principalmente no público. E o que apareceu primeiro não foi, na verdade, um projeto de pesquisa, uma bolsa, um apoio da FAPESB, da Fundação de Apoio à Pesquisa no Estado da Bahia, com uma bolsa de CNPq, que me levou me permitiu continuar as pesquisas do doutorado em relação à conjuração baiana. Nesse livro tem um artigo meu, que é resultado da pesquisa sobre conjuração baiana, nas bases da história e da análise do discurso, e tem outros textos que, na verdade, são resultados de apresentações de um evento que eu consegui organizar em Salvador, reunindo historiadores e linguistas. Não são todos os textos sobre a conjuração baiana, mas são todos os textos sobre problemas referentes à questão da desigualdade, ao escravismo, e a possibilidade de um trabalho conjunto entre historiadores e linguistas, que é algo, infelizmente, ainda marginal no campo da Universidade Brasileira. Professor, como é que a análise de discurso entra como metodologia ou ferramenta para o historiador no que tange esses estudos com relação a essas populações marginais, a esses contatos entre a classe marginalizada e a classe dominante? Assim, de certa forma, o historiador ele sempre lida com questões de análise do discurso, porque a análise do discurso seria uma explicação mais palpável. Então, eu vou chegar lá. Mas assim, o material principal do historiador são as suas fontes. O modo dele chegar até uma coisa que não existe mais, que não está presente no tempo no qual ele pesquisa, são fontes. E as fontes, elas têm interesses, têm subjetividade, têm determinadas coisas que são esquecidas. Então, em alguma medida, todo historiador ele faz uma crítica das fontes. Ele tem que saber, tem que perceber a subjetividade, os partidarismos que estão concretizados ali na fonte, sobretudo quando são fontes estatais. O Estado, uma forma de regular as relações sociais e a própria memória histórica é uma série de procedimentos que estão envolvidos quando você arquiva os documentos. Então, a análise do discurso, em alguma medida, ela está presente, que é essa crítica das fontes, a crítica da ideologia que os textos traficam, muitas vezes sem a gente ter consciência disso. E o analista do discurso, que é alguém que trabalha, que tem como ofício essa suspeita do dizer, da presença das ideologias no dizer, ele, de certa forma, também está sempre lidando com o social e com o histórico. Se ele não lida com esse social, com esse histórico, ele acaba numa análise formal apenas, numa análise formalista. Na tese do senhor, o senhor usa o termo interdições discursivas. Sim. Explica um pouco esse termo e como ela funciona dentro da análise do discurso. Sim. Uma das áreas profícuas da análise do discurso é o estudo das negativas, do não ou da censura, que está presente de formas bastante diversificadas. Tem a mais explícita, que é
a censura, não pode falar isso, não pode falar aquilo, né? Ainda Com se regulamentos. o historiador ainda enfrenta muito isso? Enfrenta censuras? Sim. Eu diria que o problema maior do historiador hoje é a queima de arquivo, né? Se a gente vai pensar nos regimes ditatoriais e tal, é o sumiço das fontes, a falta de organização também, né? E a queima mesmo, como recentemente se descobriu, né? Alguns destacamentos aí estavam queimando a memória do regime militar. É uma forma de censura, né? Mais concreta, palpável, assim, você não deixar vestígio de crimes e comprometimentos. Mas voltando à questão da negação, né, da censura enquanto uma área de estudos na análise do discurso, tem algumas negações que podem aparecer na forma de afirmativas. Então, venha participar, né? Eu estudei isso até o mestrado, que eu trabalhei com orçamento participativo, né? Na minha graduação e no mestrado, eu já tentei trabalhar com análise do discurso, ainda que estivesse fazendo no departamento de História, mas até então me interessava perceber de que modo uma prefeitura, no caso a prefeitura de Porto Alegre, no momento em que estava instalando o orçamento participativo, de 1989 a 92, e esse foi o caso mais reconhecido internacional, esse de Porto Alegre, por isso que eu fui estudar esse, me interessava perceber no discurso de promoção do orçamento participativo, venham discutir as políticas públicas, venham, né, exercer uma postura ativa, propositiva, na gestão dos recursos do município. Né? Nessas afirmativas, nesses convites, eu conseguia perceber, vendo os materiais do movimento comunitário anteriores até aquela gestão, que naquele convite tinham coisas que estavam sendo negadas de participação. Era uma propaganda oposta? Então, a partir disso que eu comecei a prestar atenção na questão da interdição. Né? Mesmo quando você faz um convite a uma pessoa, você pode estar interditando que essa pessoa venha na sua casa trajando determinadas roupas, participar de determinadas coisas, né? Então a interdição é um fenômeno muito, muito rico, muito diversificado, que não aparece necessariamente só quando tem o não, né? Quando tem esse interdito mais explícito. Então eu acabei estudando isso em relação ao orçamento participativo e depois fui para a história do Brasil colônia, né? Mudei um pouquinho aí de objeto de estudo, mas ainda trabalhando com história e análise do discurso. Na questão da conjuração, como se deram essas interdições naquele contexto específico? O grande desafio ali desse movimento, chamado Conjuração Baiana, um movimento com uma discursividade republicana, uma discursividade revolucionária, que conseguiu envolver sujeitos completamente subalternizados, negros alforreados, mulatos artesãos, soldados, que naquela época o soldado estava muito próximo do cativo, do escravizado, até mesmo do ponto de vista da alimentação, da ração que ele recebia, as roupas esfarrapadas. Então, isso é importante falar isso, porque quando a gente fala soldado, às vezes a gente pode imaginar uma coisa diferente do que era. O próprio recrutamento das pessoas, né, nas classes subalternas, um recrutamento impositivo. Não era uma carreira que ia fazer. O serviço militar obrigatório. Né? Então, esse movimento Conjuração Baiana, depois ficou sendo chamado, né, consagrado como Conjuração Baiana, conseguiu envolver segmentos bastante marginalizados da sociedade, com uma discursividade muito influenciada pela Revolução Francesa, né, que estava acontecendo ali naquela conjuntura dos últimos anos do século XVIII, 1790 e pouco. Né? E aí um grande desafio daqueles sujeitos era conseguir fazer um discurso que não fosse voltado apenas para o interior daqueles segmentos subalternizados, marginalizados, mas que conseguisse de alguma forma
ganhar legitimidade e conseguir apoio junto às classes dominantes locais também, né? Que eram sujeitos políticos que controlavam o Estado português em Salvador, né? E uma das possibilidades, né, que eles conseguiram desenvolver para não assustar completamente, né, ou para tentar sensibilizar e conseguir a adesão desses segmentos insatisfeitos, né, das classes dominantes locais, era não colocar em pauta a questão do escravismo, mesmo que ela fosse um ponto central, né, para aquela sociedade, né, a sociedade escravista, e continuou sendo durante muito tempo. E aí eu consegui ver na própria discursividade dos cartazes que eles espalharam por Salvador, em 1798, um esforço para interditar a presença desse tema, que é um tema bombástico, né, naquela conjuntura. É interessante se pensar que o cartaz, né, o cartaz apócrifo, você não sabe quem, não tem assinatura, eu, fulano de tal, né, tem um nome genérico, bainenses republicanos, né, eles inventam um movimento, um nome, né, bainenses republicanos. Nessa escrita tem uma forma primeiro de apagar a cor da mão que escreve, né, que é uma mão mulata. Isso nem tem muita dúvida na historiografia atualmente. Mas durante muito tempo se pensou que o autor desses escritos poderia ter sido um branco insatisfeito, né, desses que fazia parte, em alguma medida, das classes dominantes e que quis ver o circo pegar fogo, né? Essa certamente é uma leitura elitista que não reconhece a possibilidade das camadas subalternas de se politizarem e de fazerem um discurso de aliança, né, um discurso revolucionário, e de terem acesso ao conhecimento ao que estava acontecendo na Europa. De alguma forma eles tentaram copiar um pouco a Revolução Francesa, porque tem trechos que realmente assim não são compreensíveis se você não conhece a literatura revolucionária francesa da época, né? E a gente sabe que essa literatura chegou em Salvador. Salvador era uma cidade cosmopolita, um movimento muito intenso de marinheiros, de comerciantes, de todo mundo, né? E por mais que fosse proibido, extremamente proibido, essa literatura revolucionária, esses jornais ingleses, franceses, europeus de modo geral, isso não tinha como controlar, né? E as pessoas não só tinham acesso, como faziam cópias e distribuíam entre si para discutir, muitas vezes para decorar poesias, notícias e tal, porque era uma das formas mais seguras, né, de você transmitir a informação revolucionária, é você saber de cor, de coração, né, não deixar vestígio, porque realmente se tem um estado policial naquela época. Quem lia? Uma das formas mais comuns de socialização dessas ideias perigosas para a época, é a leitura mediada, a leitura em grupo, né? Pequenas reuniões em casa ou num momento de trabalho, né? As próprias rondas policiais, as pessoas vão conversando ali e vão falando das coisas, né? Então você sabe de alguns tenentes que tiveram contato diretamente com soldados franceses revolucionários, que faziam tradução para o português desse material. Alguns clérigos, né, também, que tinham bibliotecas vastas e tinham acesso a esse material e faziam tradução, né? Pessoas que trabalhavam requerentes de causas, né? Todo mundo conhece o filme Central do Brasil, né? Que tem aquela pessoa ali na rodoviária que recebe os outros para escrever cartas, né? Então naquela época era uma profissão importante, que demandava o letramento, a alfabetização, é o requerente de causas. Um Estado muito centralizado, então a forma de chegar até o Estado era você requerer, pedir, seja uma promoção no trabalho, uma patente. Então tem envolvimento também de pessoas que trabalhavam fazendo essas petições e solicitações. Então essa literatura acabava circulando, leitura mediada também, né, em voz alta, era muito comum na época. Isso fazia com que vários
mulatos, escravizados, alforriados soubessem de coisas, né, que estavam acontecendo do outro lado do mundo, né? Esses ideais franceses. Podemos dizer que a conjuração foi altamente organizada? Não, senão não teria caído como caiu. Mas né? por que caiu? Aí tem a coisa dos traidores, né? Sempre tem curiosamente na conjuração baiana, os 3 que delataram se chamavam Joaquim. 3 Joaquins. Delataram uma reunião importante que ia acontecer em agosto de 1798. O Estado se antecipou, alguns fugiram, desapareceram, e outros caíram. Quem caiu? Olha, em torno de 30 pessoas foram presas. O modo pelo qual o Estado puniu essas pessoas foi extremamente desigual. Eram burgueses? É difícil falar de burguês para essa época ainda do Brasil, sabe? Mas assim, você tinha pessoas que foram estudar em Coimbra, né? Intelectuais, médicos, tenentes, 2 tenentes. E aí quando você vê as penas que esses brancos, né, letrados, participantes de uma cultura dominante, as penas que eles sofreram e as penas que os cativos, né, e os soldados e os artesãos sofreram, é completamente desigual, né? Alguns até foram perdoados, porque o processo se arrastou durante um bom tempo, né, para tentar pegar todo mundo e tal, e renegociar com setores insatisfeitos também, né? Mas alguns foram presos, ficaram presos e depois foram soltos. Os escravizados, boa parte deles foi revendida para outras praças, né? Alguns foram enviados para a África, para territórios africanos onde não tinha domínio português. Então é quase pena de morte, né? A pessoa ia chegar lá, né? Não tem vestígio, né, do que aconteceu com essas pessoas. E 4 foram tirados para Marte, né? Os 4 dois soldados e 2 alfaiates. Inclusive essa é a razão para que um dos nomes fortes da conjuração baiana seja a Revolta dos Alfaiates. Efetivamente tinha um segmento ali importante de alfaiates participando do movimento, ainda que não fosse a maioria, um pouco forçado se chamar de Revolta dos Alfaiates, mas pegou, né? Então, professor, voltando à questão da ciência história, o senhor mencionou essa falta de arquivos e essa queima de arquivos. Como é que o historiador fecha essa lacuna? Na verdade, nunca vai fechar, né? Ele tem que aprender a fazer perguntas diferentes e consultar fontes diferentes, quando você tem esse caso, né, tão extremo quanto a queima, né? Queima dos arquivos. Você tem escritas de memórias, você tem correspondências, sobreviventes, né? Pessoas que ouviram outras pessoas contando histórias. Então, como tudo é fonte, né? Tudo é passível de sofrer um questionamento, uma pergunta que, em alguma medida, resgate para a gente as coisas que aconteceram, né? E a gente pensa isso, talvez seja simples pensar isso para regime militar, né? Que foi o exemplo que eu dei da queima de arquivo. Mas vamos pensar isso para a história colonial, né? Fica bem complicado em função da distância que se tem. Mas ainda assim, né, se você diversifica suas fontes, se você não fica só no registro, por exemplo, quem estuda escravismo, né, vai muito nas fontes econômicas, na contabilidade dos senhores de escravos, né, que anotam cada mês, a cada ano, né, a compra, a perda e tal. Essa é uma fonte importante. Outra fonte importante também para estudar a história dos subalternos, né, dos marginalizados, são as fontes policiais, né, que é um lugar que invariavelmente os pobres aparecem ao longo da história, nas páginas policiais, né, a gente diria atualmente. Agora, é claro, é para ir até essas fontes e não comprar a visão
que está instaurada ali. Né? Então, nesse sentido, essa suspeita, essa investigação da materialidade própria da linguagem, dos dizeres, que é o barato da análise do discurso, acaba servindo bastante para o historiador não se deixar levar pela versão oficial dos fatos. Certo. Para fechar, o senhor tem um artigo chamado Uma Proposta de Ensino e Análise do Discurso. Que proposta é essa? Então, durante o doutorado, eu tive lá em Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma cadeira chamada Introdução à Análise do Discurso. E a análise do discurso ele é um campo de pesquisa, de investigação, muito rebelde à manualização, sabe? Você tem um manual de como fazer uma análise do discurso. Então acaba que tem uma teoria que é pesada para evitar que isso aconteça. Tem que discutir o sujeito, tem que discutir a linguagem. Então tem uma teoria que, por uma parcela considerável dos analistas do discurso, é muito sedutora, né? Quem gosta de pensar teoricamente. Só que quando você vai para a sala de aula para ensinar pessoas que não necessariamente vão ser especialistas, vão trabalhar na sua vida acadêmica com análise do discurso, você não pode achar que todo mundo vai se seduzir pela teoria em si, né? Então eu fiz um esforço grande, foram 7 semestres que eu pude lecionar essa cadeira lá no curso de graduação em letras da Federal do Rio Grande do Sul, e eu fiz um esforço muito grande para fazer com que ao longo do semestre a gente conseguisse, os alunos, né, com orientação do professor, a cada aluno conseguisse fazer uma análise do discurso. E isso aí me fez desenvolver um outro olhar para a literatura, né, também, e ficar atento, né, na mídia, porque em geral as coisas que apareciam, que os alunos queriam analisar, coisas que estavam circulando no momento, né, na mídia em relação a preconceitos, né, principalmente. E assim, eu não desenvolvi um manual, né, não traí os colegas da análise do discurso, mas eu defendo assim, que a gente consiga, em alguma medida, traduzir a teoria em procedimentos, né? Procedimentos como lidar para fazer efetivamente um esforço de sair da leitura mecânica, da leitura automática, do dia a dia que a gente tem em relação aos textos, né? Que o grande desafio da análise do discurso é conseguir pegar a ideologia na língua, né? Quando a língua dá no dente, né? Então, o senhor gostaria de falar algo a mais sobre pensamento, algo para os futuros historiadores? Eu convido todos a darem uma olhada nesse livro aqui, que é o meu xodó, né? Conjuração Baiana e os Desafios da Igualdade no Brasil. Tem excelentes contribuições aqui de historiadores e de linguistas não só do campo da análise do discurso, tem outras perspectivas teóricas também. Como o senhor organizou isso? Eu sou o organizador do livro e organizador do evento que resultou no livro, né? E o resultado principal dessa minha pesquisa, né, que eu fiz lá em Salvador está aí também através de um artigo, que é o primeiro do livro, onde eu tento polemizar com alguns historiadores, principalmente, apostando na análise do discurso enquanto uma ferramenta, um instrumento para a gente conseguir ver mais, né, ver para além daquilo que já se consegue ver. Então, um apelo que eu deixo assim, no final é um duplo apelo para os colegas do campo da linguagem e para os colegas do campo da história, né? A gente está numa instituição que preza muito, que milita em cima do tema da interdisciplinaridade, né? Mais que um contato, uma contaminação, né? Das perspectivas, na formação de coisas novas. E eu acho que não dá para alguém que trabalha com linguagem ser cego em relação aos falantes, né? E aos contextos nos quais a linguagem ecoa ou não ecoa, né? Dissemina ou não dissemina. Faz sentido
não faz sentido. Então, esse olhar para o social, que na história a gente aprende a desenvolver, porque quando a gente faz uma graduação de história, a gente não aprende a história, né? Não sai aí falando datas e nomes, coitado, né? Não sabe. Mas a gente desenvolve um olhar, né? Um olhar que historiciza, que problematiza. Então, acho que desde o professor de português lá, do ensino mais básico, até alguém que trabalha com fonética na academia e tal, é importante ter um pouco desse olhar também para os falantes, né? E para as situações reais, concretas de linguagem. E o historiador também, né? Quando ele vai olhar o documento, ele tem que se tocar que a linguagem não é evidente, senão ele acaba sendo contaminado pelo interesse material, social que está sendo reproduzido a partir de determinados rituais de linguagem.